Olá, viajantes, tudo bem? Hoje temos um bate-papo muito interessante. Eu vou falar com a Larissa Calçavara, que ela tem uma agência especializada em turismo religioso. Você já tinha ouvido falar sobre esse tipo de turismo? Pois é, o turismo religioso é um tipo de turismo bem segmentado e que está crescendo cada vez mais. Se você se interessa pelo assunto, então continue assistindo. Então, olá, Larissa, tudo bem? Tudo bem, prazer, tudo bem, Ana? Ai, que bom. Então, conforme eu anunciei no início do vídeo, estamos aqui com a Larissa. Ela tem uma agência especializada em turismo religioso. Então, Larissa, explica aqui para gente, aqui do Viagens e Beleza, como é essa agência, como que você trabalha e como é o turismo religioso. Então, tá. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de abrir esse espaço para falar um pouquinho sobre isso, porque é um mercado bem nichado, né, que a gente tem do turismo religioso. O nosso foco de fato é esse, é o que a gente faz, é o que a gente gosta de fazer, o que a gente sabe fazer bem feito. A nossa agência, ela, na verdade, o foco, além de ser turismo religioso, a gente ainda tem mais uma especificação, porque, de forma geral, nós trabalhamos com turismo religioso católico. Existem várias diferenças entre o turismo religioso católico, vou colocar aqui no Brasil, que seria, na verdade, como nós somos de maioria cristã, então seria um turismo também religioso evangélico, são roteiros bem diferentes dos que a gente propõe aqui. Então, de forma geral, hoje o que a gente faz é ter o foco no turismo religioso e já tem aí 8 anos que tem a empresa, que a ideia nunca foi trabalhar com isso e de repente surgiu essa oportunidade de poder levar essas pessoas para viverem a experiência de fé que eu vivi há 10 anos atrás e sempre achei que valia a pena. Então, hoje temos já 8 anos de Sacratur aqui em Londrina, no Paraná. Que maravilha! Essa ideia da agência especializada em turismo religioso surgiu depois de uma experiência tua, foi isso? Foi. Então, esse ano está fazendo 10 anos que eu vivi a minha primeira experiência de peregrinação. Então, nós não chamamos de viagem, nós chamamos de peregrinação. Os evangélicos chamam de caravana, tá? Esses grupos. E foi, para mim, foi muito intenso ter vivido isso. Tanto pessoalmente, quanto espiritualmente, até a Larissa profissional viu muita diferença fazendo essa viagem. E por conta disso, a gente acabou entendendo que valia a pena levar para as outras pessoas viverem a mesma coisa. Quando eu fiz a minha viagem, na verdade, eu acabei me aproximando bastante dos responsáveis da empresa que estava atendendo a gente em São Paulo. Por 2 anos eu trabalhei com eles queriam que eu mudasse para São Paulo, mas de formação eu sou professora de matemática, e por conta disso eu tinha uma escola de aula de reforço, de aula particular, eu não tinha como largar tudo para trabalhar para uma outra empresa em São Paulo. Optei por seguir por aqui, mas quando a gente tem na veia o empreendedorismo, por mais loucura que hoje seja ser empreendedor no Brasil, chegou uma hora que eu não dei conta e eu queria fazer do meu jeito, com minha cara, com as minhas particularidades. Hoje nós somos, e interessante que desde sempre fomos, uma agência essencialmente feminina, e a mulher ela tem o toque Verdade. feminino, tem essas coisas. E a gente sempre foi trabalhando com esses detalhes, que é o que a gente Aham. entende que faz a diferença. Porque muitas vezes você consegue encontrar o sagrado de um lugar, agora eu preciso ter um pouco mais de tempo para conseguir ter essa experiência de fé. Então, esses detalhes que a gente trabalha durante a viagem é o que proporciona e garante que todas as pessoas tenham, de fato, essa experiência com o religioso durante a peregrinação. Que beleza. E quais são os principais destinos, os mais procurados? Bom, a gente tem bastante procura para Terra Santa, e Hum. quando eu falo de Terra Santa, eu já sei que você tem no seu canal o vídeo falando de Egito, então nós Isso. levamos muito para Egito, porque a Hum. história do povo de Deus começa no Egito. Mas Sim, também não tem como pensar em ir para o Egito e não visitar pirâmides, né? Seria quase que um pecado mortal pensar numa claro. coisa dessa. Então, nós começamos a viagem pelo Cairo,
uma das propostas de roteiro, até chegar a parte de Israel, passando pela parte sagrada, que a Sagrada Família passa, que Moisés passa, o povo de Deus passa também, até chegar à Terra Prometida. A Terra Prometida é listada da Jordânia, então tem roteiro que, além do Egito, também acrescenta a Jordânia, para conhecer o local onde a Terra Prometida é listada, o local onde Jesus foi batizado, que acontece do lado da Jordânia. Então, os nossos roteiros de Terra Santa não é só Israel. É Israel, Palestina, né, que está tudo ali tudo junto, mas também esses outros 2 países que podem ser acrescentados ou não. Eu particularmente não gosto de acrescentar a Europa nos meus roteiros de Terra Santa. Eu acho que a cultura é muito diferente. Eu particularmente prefiro ficar só com a parte ali de Oriente Médio mesmo nos nossos roteiros. Então, a procura por Terra Santa ela existe grande porque é um pouco diferente, é mais difícil encontrar roteiros católicos que trabalham com essa parte toda só basicamente ali do Oriente Médio. E também temos uma procura grande da parte de santuários marianos, que é a visita de Fátima e de Lourdes, especialmente essas. Tem outros santuários, mas esses 2 aqui na agência hoje são os mais procurados, junto com Medjugorje. Medjugorje também tem aumentado significativamente a procura nos últimos tempos. Interessante. Tá, e tem Roma também, né? O mais óbvio. Vocês fazem também para a Itália, tem Assis, tem todas essas igrejas. Faz, só que não é o mais procurado. Sim, porque é mais fácil. Isso. Talvez que seja mais fácil, né? As pessoas já vão direto para a Itália, já não tem, né? De outros destinos. Mas eu acho que tem essa questão de visitar o Papa, essa coisa toda de Roma, da cidade eterna, aquela coisa toda. Mas esses outros locais, eles têm vou chamar de apelo, entre aspas, com um religioso mais forte do que estar em Roma. Sim. Então, hoje, se a pessoa pode escolher, ela tem optado muito mais por estar em Israel ou estar num desses 3 santuários que tem sido bem procurado. Eu faço também Roma, passo dessa parte também que você colocou. Padre Pio também, as pessoas gostam bastante de visitar, que fica ali na região da Itália. Outro local, outro roteiro que a gente faz muito também, que eu particularmente gosto bastante, acho que a gente aprende muito com eles, é a visita de Turquia e Grécia, que são os caminhos de São Paulo, ou os caminhos de São João, que são as 10 igrejas do Apocalipse. Então, tudo isso também a gente faz, mas de procura, sem dúvida, é essa. Existe hoje uma procura também por Guadalupe, que fica aqui no México, mas ainda é pequeno comparado com esses outros. É o que eu disse no início, eu não tenho como ir para o Egito e não visitar pirâmides, da mesma forma que eu não tenho como ir para a Jordânia e não visitar Petra. Claro, sim, já está lá, né, claro. Então, essa parte cultural toda, ela precisa ser visitada, sim, até para eu entender o contexto histórico que as pessoas vivenciavam ali. E uma coisa diferencial, como eu te disse, que nós trabalhamos com os detalhes, nós oferecemos sempre para a pessoa que vai viajar conosco uma reunião de formação histórica. Quando é a peregrinação, a gente sempre faz histórica bíblica, tá? Por que isso? Até para eu suprir os anseios das pessoas. Então, por exemplo, a pessoa que está indo para Israel, o que é que ela vê no vídeo, nos filmes? Ela vê que Jesus morreu com a cruz fincada numa montanha, a cruz lá, 2 montanhas do lado, uma para cada um dos ladrões que estavam ali, tudo isso ela que ela vê nos vídeos. Mas o que de fato tem ali? Eu não vou encontrar isso. Essa cruz não está mais fincada ali há muito tempo. Então, essas questões históricas do que aconteceu ao longo desses 2000 anos, eu preciso passar para a pessoa para que ela chegue lá já se tocando que ela não vai encontrar essa montanha com a cruz fincada. Então, a minha preocupação da pessoa já sair daqui com um mínimo de conhecimento histórico, ela existe, ela é bem grande. Eu falo que sempre uma formação histórica bíblica, porque ela vai trazer um pouco dessa história também vinculada à história do povo de Deus. Por exemplo, no Egito, eu não vou encontrar pirâmides na Bíblia, mas existe toda uma história do povo de Deus que estava vinculada a como houve essa construção das pirâmides, que se entende que deve ser também tudo isso. Então, tudo isso é passado para as pessoas.
para elas entenderem o que aconteceu, qual a importância do Rio Nilo na Bíblia, qual a importância da parada do Monte Sinai que a gente faz para subir o Monte Sinai. Então, coisas assim a gente vai fazendo para que a pessoa, de fato, possa compreender melhor o que ela está fazendo. E entender que são 2.000 anos de história nesse chão que a gente está pisando. Tem um lugar de 5.000 anos de história. Então, é muita coisa que aconteceu ali. E a pessoa precisa compreender que, de fato, aquilo tudo só é possível que ela está vendo graças a todo esse povo que viveu e sofreu nesse chão ao longo desse tempo. Então, indiferente para onde ela vai com a gente, eu faço essa reunião para que ela perceba e valorize o que ela está visitando. Exato. Porque tem muita coisa bonita para ela ver que, de repente, eu sempre falo que o brasileiro, ele não sabe visitar museu, né? Ele não valoriza visitar museu. Mas se ele tem um conhecimento histórico anterior, é muito mais fácil ele chegar no museu e valorizar o que ele está vendo. E as nossas viagens são todas de museu a céu aberto. Então, ele vai visitar museu, mas vai visitar esse museu que vai estar ali, com aquelas pedras expostas, que pode desde não representar nada, até representar muito para a pessoa, principalmente na parte da fé. Claro, a pessoa já chega já se familiarizando com o que encontra, né? Não é uma coisa que tu chega ali, olha, isso é isso, não. A pessoa já chega ou já liga com aquilo que foi explicado e consegue, né, apreciar melhor também, ou sentir melhor o contexto todo, né? Exatamente, eu penso que isso é muito importante e, na verdade, eu entendo também que isso é elementar para que ela consiga dar conta de aproveitar ainda mais essa viagem dela. Claro que vai ter um guia local que vai estar explicando para ela tudo que ela está vivenciando ali, e vai ter um diretor espiritual que vai estar passando a parte espiritual de cada um dos lugares visitados. Mas eu ter essa noção histórica anterior, sem dúvida, me ajuda a aproveitar ainda mais toda a viagem, a peregrinação que essas pessoas vão estar fazendo. Esse diretor espiritual, ele vai na intenção de levar as pessoas a viverem a espiritualidade lá. Então, fazendo a celebração de missa, condução de oração dentro do ônibus, condução de oração também em alguns locais, que além de ter essa celebração, ele pensa que também é interessante parar para fazer uma oração. Se alguém, durante a viagem, sente que precisa, de repente, das questões do sacramento, quando é padre, de uma confissão, alguma coisa assim. Então, nós temos esse diretor espiritual que vai para isso. E uma coisa bem legal, Ana, que eu particularmente gosto muito, é quando conseguimos reunir mais de uma pessoa da mesma comunidade de fé, da mesma paróquia e tudo mais. Por que isso? Porque não só a pessoa ganha com conhecimento, a comunidade que ela está também ganha muito com isso. Por isso que sempre eu oriento, se você tem a opção de levar com você a pessoa que vive a fé com você, às vezes é o marido, às vezes é um filho, às vezes é a mãe, não sei. Leve essa pessoa junto, porque depois que você volta, quando você está numa celebração, você ouve aquela passagem. Agora, perto da Páscoa, todos os grupos que vão para Israel já começam. Eu estou lembrando hoje, quando a gente estava e fez a Via Sacra junto. Eu estou lembrando. Porque não tem como. Para o resto da vida, você vai lembrar que você esteve no local, de fato, onde Jesus pisou. E São João Paulo II até dizia que a Terra Santa é o quinto evangelho, porque de fato é ali onde as coisas aconteceram. E, Ana, não tem como falar que você foi para Israel e não sentiu a presença de Jesus ali, não sentiu a presença de Deus falando com você. Ele arruma um jeito. E eu que acompanho bastante grupo, sempre falo que, por mais que eu esteja indo a trabalho, eles sempre encontram um jeito de, tipo, bater no meu ombro e falar, você está aqui porque eu que quis que você estivesse aqui, tá? Você veio aqui para viver o seu momento também. Às vezes, e não é uma coisa que eu estou esperando, normalmente, tipo, um clique, aconteceu. E eu também, então, assim, e vivo a minha experiência de fé quando estou nesses lugares. É muito bonito e é muito intenso. Eu imagino, né? E a maioria das pessoas que, claro, tem pessoas que vão para acompanhar, porque foram convidadas, vem comigo, ou pessoas que já têm a fé, ou curiosas, mas certamente, mas aí tu vai me confirmar, tem pessoas que vão, ou estão meio desacreditadas e vão em busca de encontrar aquela fé lá, ou de se tocar, todo mundo volta diferente. O que tu tem percebido?
Eu vou contar da minha primeira experiência, da primeira vez que eu viajei, tá? Como peregrina, não era nem sacratur. E junto foi o endocrinologista que atende a minha família, pais, meus pais, minha avó, minhas tias, a família toda. E todo mundo sempre soube que ele era ateu, todo mundo. Quando fomos chegar em Belém, que a gente visita a igreja onde Jesus nasceu, eu cheguei para ele e falei assim: você sempre disse para mim que eu ia ter dificuldade para engravidar. Eu quero que você entre comigo aqui e faça uma oração junto comigo aqui dentro, para que Deus me permita ser mãe e eu não tenha dificuldade de engravidar. Aí ele virou para mim e falou assim: eu nunca disse isso para você. Eu sempre disse que você tem que tomar cuidado. Que se for, por exemplo, você vê que está vindo um ladrão do outro lado da rua, você não vai atravessar a rua para ir em cima do ladrão. É isso que eu quero que você faça, eu quero que você se cuida. Mas se você quer fazer uma oração, dá sua mão aqui. Vamos fazer uma oração aqui fora, não precisa ser lá dentro. Dá para a gente fazer uma oração aqui fora. Ana, não tem uma vez que eu entro nessa basílica, que eu chego no local onde ele me disse isso, que eu não me recordo dessa experiência que eu tive. Uma pessoa que sempre se disse que ele era ateu, sempre falou para todo mundo. No final da viagem, ele me convidou para fazer uma oração naquele lugar. E ele fez uma oração comigo naquele lugar. E esses dias a gente esteve lá e eu lembrei isso para ele. Falei: olha, eu nunca esqueço, toda vez que eu vou lá eu lembro disso. Ele falou assim: mas eu acredito em Deus. Eu acredito sim em Deus. E até aquela viagem, sempre a fala foi: jamais. Então existe esse processo de conversão. E eu acho que, principalmente maridos, quando acompanham, acompanham e tem esse encontro com o sagrado que acontece nessas viagens. Então, eu acho que eu sempre falo aqui na agência: Deus escolhe as pessoas que vão viajar com a gente. O grupo é formado por pessoas que foram escolhidas. A gente não imagina por quê. A gente nem sabe qual que é a razão, mas eu tenho muita certeza que ele escolhe as pessoas que naquele momento precisam viver aquela experiência. E sem dúvida aquela experiência é marcante para o resto da vida da pessoa. Eu imagino, porque fica envolto numa energia, aquele lugar já tem uma energia forte, e aí tu está acompanhado de pessoas que também estão com o mesmo objetivo, e eu acho que é impossível não se tocar com isso, né? Não se sentir tocado por Deus de alguma maneira, né? Exatamente. Vou agora falar um pouco de santuários marianos, vocês vão seguindo nessa linha que você está conversando. Quando a gente faz viagens de santuários marianos, é um pouco ainda mais intenso essa vivência quando acontece o momento de me encontrei, me enxerguei ali com aquele local. Porque como tem muita coisa que é não religiosa junto, por exemplo, eu vou para Fátima, eu não tenho como não levar a pessoa para visitar Lisboa, tem roteiro que vai para Porto, tem roteiro que vai para Évora, faz Madrid, vai para Barcelona, então assim, vai para um monte de lugar que, se a gente for pensar friamente, poderia distrair a pessoa para poder vivenciar esse momento de encontro dela com o sagrado, né? Mas, com o passar do tempo, o convívio entre as pessoas do próprio grupo vão ficando tão intensos que, quando eu chego no santuário para visitar, por exemplo, o santuário de Fátima, e eu vejo aquela fé que emana daquele lugar, daquelas pessoas, não tem como. Não tem como eu voltar daquele lugar falando: eu não senti nada estando ali. Eu me emociono até hoje quando eu lembro de uma mãe empurrando 2 carrinhos de bebê às 5h30 da manhã, um frio. E ela estava lá empurrando, ajoelhada, deitada. Na verdade, estava deitada no chão, com certeza pagando alguma promessa que ela fez para ter esses filhos, alguma coisa assim. E 5h30 da manhã, isso me faz entender o quê? Que é uma pessoa que não quer se aparecer. Porque sim. se ela quisesse aparecer, ela ia meio-dia, mais tarde, 2 horas da tarde, claro. Né? Mas 5h30 da manhã, com o frio que estava, ela só queria realmente agradecer. E isso você vai enxergando no pouquinho, conforme você vai andando, você vai sentindo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e aí chega a noite, você termina, por exemplo, com uma procissão, procissão da imagem de Nossa Senhora e a oração do terço, com uma oração de um terço rezado em várias línguas, todo mundo rezando a mesma coisa, tendo a possibilidade de crescer na fé
num mundo todo junto, então eu não estou sozinha na minha fé. Sim. Eu sinto que esse momento também é muito especial para as pessoas. Então, todos os locais que a gente visita têm suas particularidades, e todos os locais possibilitam isso. Eu, conforme estou naquele local, eu vou sentindo que realmente existe a presença de alguma coisa que é mais forte, que me faz acreditar, que me faz viver, que me impulsiona, me dá força para seguir tocando a minha vida. Agora tu falou de emocionar, eu vou contar. Se eu chorar agora, eu vou cortar. Eu vou cortar assim, só me lembrando. Foi o seguinte, a minha mãe era muito religiosa, né? Muito, muito. E ela assistia todas as missas de Nossa Senhora Aparecida, do Pai Eterno, era todas, o dia inteiro. Aí um dia ela me pediu assim, Ana Maria, porque ela já estava com mais idade, eu quero que um dia tu vá lá para Aparecida. E aí eu te pago a viagem, eu quero que tu vá. Eu disse, mãe, se a senhora quiser vir comigo, vamos amanhã. Ela, não, eu estou muito velha, mas eu quero que tu vá. Aí, quando ela disse isso, não deu assim umas 2 semanas, ela faleceu. Ela estava bem, enfim, mas foi, né? Aí, passado aquele choque, aquilo tudo, quando eu estava fazendo 2 meses que ela faleceu, aí eu disse para minha irmã assim, eu vou lá para Aparecida. Ela me pediu isso em vida. Eu vou lá. Mas eu fui para cumprir uma promessa que eu tinha feito. Eu sou católica, assim, mas eu não tinha assim aquela fé em Nossa Senhora Aparecida. A minha santa é Nossa Senhora Caravaggio. E aí eu fui para cumprir. Quando eu cheguei lá, aí eu fui na missa, que ela era muito devota de São José também, então tem uma capela de São José lá dentro. Então a missa de 60 dias de falecimento, de 2 meses, eu ofereci para ela lá. E aí coloquei o nome dela no baú e assisti, e fui nos lugares e ficava me lembrando. Eu usei uma roupa dela quando eu fui lá na missa dela, sabe? Para me sentir assim. Mas foi uma coisa tão emocionante que eu chegava a me arrepiar lá dentro. Eu disse, meu Deus do céu, alguma coisa diferente aconteceu comigo naquele momento. Porque eu fui para cumprir uma promessa, mas na realidade eu fiquei tão emocionada que eu não sei nem explicar. Eu não conseguia nem. Quando eu gravei, que eu estava lá, eu fiz vídeos, tudo. Eu cheguei a falar isso, mas aí eu comecei a chorar tanto que eu cortei, deixei fora, sabe? Mas eu te entendo quando tu falou isso da gente se emocionar, porque é uma coisa que tu não espera e ela te toca de uma maneira, sabe? Que tu vai com um propósito, daqui a pouco tu descobre outro, sabe? Eu senti a minha mãe lá comigo, sabe? Nossa, foi uma coisa bem, bem emocionante mesmo. Eu entendo que todos os locais que a gente vai, acontece exatamente isso, sabe? E não tem como explicar, porque você explica. Não dá. Para mim é muito bonito o seu testemunho, mas você, nesse momento me contando, você revive tudo que você viveu Isso, ali. exato. E é isso que eu acho que é o mais bonito da peregrinação. Ele é tão intenso, aquilo que você vive, que você vai viver aquilo pro resto da sua vida. É uma experiência muito intensa e cada um sente a sua maneira, né? E mesmo que a gente vá descrente, a gente fica crente. Isso! Quando eu fui a primeira vez fazer uma viagem de santuários marianos, eu sempre fui descrente dessas aparições. Pra quê que foi ficar aparecendo nesses lugares? Que ficar aparecendo. E aí eu saí daqui, eu lembro que eu falei para minha mãe, falei, é o seguinte, se você quer que eu acredite nisso daí, você trata de começar a rezar e pedir para que aconteça alguma coisa. Porque se não acontecer, eu não levo mais, eu não vou mais, e acabou esse negócio. Eu não vou fazer mais esse roteiro. Minha mãe, não, tudo bem, tá? Se você também achar que não tem nada a ver, tá tudo bem, né? Tava bem achando que minha mãe também não ia nem pedir para Nossa Senhora para que acontecesse alguma coisa. Eu cheguei em Lourdes, a primeira vez que eu estive em Lourdes, eu não sei explicar o que foi que eu senti. Eu só sei que naquele momento foi tão especial o que eu senti, que eu só queria ligar para minha mãe, só queria falar para ela, mãe, deu certo, você conseguiu. Eu consegui sentir a presença de Nossa Senhora aqui. O meu celular funcionou a viagem inteira. Naquele momento, não. Porque não era para eu ligar para minha mãe. Era para eu viver aquilo que eu estava sentindo. E todas as vezes que eu volto para Lourdes, eu sinto alguma coisa diferente. Eu sinto alguma coisa especial. Então, o santuário do meu coração é o santuário de Lourdes.
Meu Deus, que coisa, né? Ai, olha, fica assim. Ai, me emociona. Espero que as pessoas que estejam nos assistindo também se toquem, sabe, toquem seu coração de alguma maneira, né? E que Sim. sinto vontade de ter uma experiência, mesmo que vão, tu foi assim, não, né? Uhum. Foi porque foi assim, eu também fui para cumprir uma promessa, eu não fui por mim. Na realidade, eu acho que eu fui escolhida para ir lá. É a mesma coisa para ti. Que nem tu diz, a gente é escolhida, a gente vai porque não sabe, né? Não fui com aquela fé, né? Fui para cumprir Sim. promessa. No fim, né? Foi uma coisa que eu jamais vou esquecer, aqueles momentos que eu vivi lá, né? Uhum. Eu tenho muita gente que viaja para ver a Torre Eiffel, Aham, para isso, entendeu? Eu tô indo para ver esses pontos culturais. E tá aham, tudo bem, porque eu vou levar você para ver esses pontos culturais. claro. Mas eu vou levar você para ter uma experiência tão intensa que eu Aham, tenho certeza que em algum lugar sua aham. orelhinha vai ser puxada, igual a minha foi, igual a Claro, sua foi, certamente. igual esse médico que eu comentei foi. Isso. Então, isso acontece em todas as viagens. A gente tem testemunhos assim incríveis dessas peregrinações que a gente faz. E vou dizer para você uma coisa, Ana. Para mim isso é muito sério. Por conta disso, a gente tem uma equipe muito grande de pessoas aqui rezando por todas as nossas viagens. Então, quando eu saio, eu tenho pelo menos aí umas 10 pessoas que eu aviso todas as vezes. Olha, tá saindo um grupo. Oi, Aham. tudo bem? Tô pegando só para te avisar que tá saindo um grupo. Ah, Vamos. não, pode deixar, porque a gente vai rezar. Não pode deixar, a gente vai rezar. Para que realmente tenham pessoas pedindo para Deus, olha, não esquece de olhar por essas pessoas. Eu sei que você não vai olhar, mas dá uma Não atençãozinha pode especial demais, para que, né? para que seja realmente bom para elas Aham, viverem essa experiência de fé. E realmente tem sido incrível. Como eu disse, eu de formação sou professora de matemática, aham, então nunca na minha vida imaginei trabalhar com isso. E entendo que é um presente de Deus, essa agência. aham, A vida inteira participando de igreja, a vida inteira participando de atuante na igreja, sabe? Não só aham. indo à missa. Sim. E eu tenho comigo como se Deus tivesse olhado assim, bem no fundo dos meus olhos e dito: eu estou olhando para você, eu estou honrando você, vai que tá tudo certo. Ah, Eu sinto isso com essa empresa. Hoje, depois de todo esse tempo que a gente tem trabalhado, consegui trazer minha irmã para trabalhar comigo também. Então, hoje vivemos a família envolvida com essas questões de peregrinação. sim, é uma coisa que vocês se identificam, então é prazeroso trabalhar com isso, né? É uma coisa que É, realmente realiza. sim, para a gente é muito prazeroso. Nós temos aí todos os anos uma, duas viagens que não são religiosas, são peregrinação. Como as Uhum. pessoas que viajam com a gente gostam muito do nosso trabalho, por conta disso, então, a gente tem aí um grupo ou dois mesmo de cultural, né? Aham. Mas o que brilha os meus olhos, toca o meu coração, faz o meu coração bater mais forte, é a peregrinação. Sim, você tem uma agência a especialização é turismo religioso, mas vocês fazem outras viagens também, claro, como você disse agora, né? Mas o foco Uhum, mesmo é o religioso cristão, a parte cristã. exatamente. Ah, certo. Uhum, Então, uhum, peregrinação para exatamente. outras partes da Ásia, que é budismo, essas coisas, daí não é com vocês, né? Então, a gente faz, só que eu não Também? faço no caráter religioso, eu faço no caráter cultural. Então, eu já fiz Hum, alguns desses roteiros, por exemplo, eu já fiz Índia, mas não na hum, intenção de viagem religiosa, mas na intenção cultural. cultural. Ah, que Porque as interessante. pessoas que querem fazer essa viagem, que me conhecem, são pessoas que são cristãs. Claro, Então, elas vão para realmente para entender um pouco mais dessa cultura, dessa religião, dessa fé dessas pessoas, desse país. Então, isso a gente claro. faz. Por É, exemplo, eu estou embarcando daqui a uns dias para o Marrocos. Eu não hum, tenho nada de religioso cristão para ver no uhum, Marrocos, mas elas vão e eu faço fazer a viagem com o mesmo respeito claro. que se existe, por exemplo, se estivesse entrando na minha igreja. Não está Uhum, entrando na minha igreja, está entrando na igreja deles. Então, eu tenho que ter respeito pela cultura claro, dele, pela igreja deles, aquilo que eles acreditam. Então, eu acho que tudo isso claro. também faz parte de uma viagem.
Claro, sim, estabelece uma confiança no teu trabalho, então as pessoas que viajaram contigo para fins religiosos acabam, claro, ninguém passa o tempo todo só fazendo turismo religioso, fazem outras coisas também, Sim, então estabelece uma sim. confiança e as pessoas te procuram, Uhum, obviamente, olha, gostaria de ir para tal lugar, né? Você, legal. E exato. quando tu falou de respeito, é a mesma coisa se vem alguém de outra religião e visita uma igreja católica. A gente também vai gostar que a pessoa respeite, não que de repente, né, faça qualquer Uhum, brincadeira ou coisa que desrespeite. Então, acho que exatamente. todas as religiões merecem o seu respeito, porque fé, né, como a gente conversou, é uma coisa de Uhum, cada um e cabe a gente respeitar todas, né? exatamente, é o que eu penso. Eu Aham. não gostaria que fizessem de forma ofensiva na minha. Isso, Então, eu exato. não faço isso na igreja dos As outros outras e nem permito que quem esteja comigo faça, façam, né? porque não tem razão de eu Claro. maltratar e tudo mais. E para que eu consiga fazer isso, é interessante conhecer a cultura. Então, eu Aham, conheço a isso. cultura do país, eu vivo um pouco a cultura do país, para quando também eu for entrar naquilo que tange a fé, eu já estou preparada para entrar naquele lugar e viver de forma intensa também aquilo que eles estão vivendo. Aham, Mas culturalmente falando, né? Na minha fé é claro. diferente da deles, mas está tudo bem. O Aham. importante é que eu, de fato, consiga transmitir o respeito, os valores que aquela religião também pode me oferecer. Ah, isso Então, a gente se preocupa bastante com essas coisas. Então, por exemplo, em Israel, tem lugar que não pode andar de ombro descoberto, joelho descoberto. E eu aham. sempre falo, se tem lugar que não pode ser assim, então toma cuidado. Então, Exato. fique a viagem inteira com o ombro e o joelho coberto, por uma questão de Aham, respeito. Você não é aham. obrigado? Ok, você não é obrigado, mas o que te custa Claro. estar vestido, trajado de acordo com aquilo que para eles é cultural. Então, É. alguns detalhes assim que eu penso que vai mostrando o respeito, o carinho e a preocupação com o destino que você está visitando, Aham. indiferente se tange a fé ou não. Claro, claro. Mas falou de ombros e joelhos cobertos, algumas igrejas católicas também, assim, pode ver na Espanha também. Eu sei que, não me lembro, acho que uma igreja, igreja gótica em Barcelona, que a gente não pode entrar com vestido, eu tive que comprar, tem gente já na porta vendendo Sharp, que a gente amarra na cintura para entrar, né? Será que é a Igreja da Sagrada Família? Não, não, não é a Sagrada Família. É uma outra no Não? bairro Gótico. Ah, tá, tá. Eu sei Tá, que eu eu não fui, sei o nome dela, eu então. também não lembro agora, mas é no bairro Gótico. E aí eu lembro que eu fui, era verão, calor, eu estava com uma bermuda, não estava nem de shorts, que nem, era uma Uhum. bermuda, mas não podia entrar. Eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Aí já tinha alguém na porta vendendo os Sharps. Eu e minha irmã compramos e entramos. Em Israel também tem isso. Não são todas as igrejas, é uma igreja ou outra, um local ou outro, mas tem isso também, dessa questão de estar com ombros, Aham. ombro e joelho. Eu sempre Isso. brinco com as pessoas, pode estar aqui com o decotão que for, tá tudo certo, mas o ombro tem que Ombro, estar joelho. coberto e o joelho tem que estar É, coberto. Então, e isso de fé e de uma igreja às vezes influenciar a outra é tão interessante. Eu não sei se tu visitou algumas igrejas católicas ou cristãs, eu não foi só católica, mas cristã também na Índia. Em Shimla, ela é uma igreja anglicana que eu fui, acho que é anglicana. E outras católicas que eu fui, a gente tem que tirar o calçado também na igreja católica para entrar, porque sabe? daí não vai mais do que a fé, vai a cultura do povo. Isso, A é isso que eu, cultura é uma miscigenação de cultura isso, com a fé, que claro. se em um tem que ser, no outro vai ser também a mesma Isso, coisa. porque nos templos e É isso aí. mesquitas a gente tem que entrar com o pé no chão, aí a Uhum. igreja cristã também, aqui também, então a gente também tinha que tirar, né? Aí eu pensei, que interessante isso, acaba É. influenciando, né? É porque se isso demonstra respeito, fica quase que falta de respeito. Com a Eu outra, não, né? Lá você pode, é, aqui não, então aqui também, é verdade. aham, aqui não tem respeito, só tem respeito lá. Então, para ter respeito, tira o sapato também. Pronto. É, é. E eu acho que isso a gente vai. E é interessante porque o estilo de arquitetura, o estilo que as igrejas têm, ele realmente representa o país que a gente está. Isso, Quando visitamos México, as igrejas do México, é mais possível ainda ver isso. Porque quando teve a colonização, o México é colonizado pelos franciscanos. uhum, Então é possível ver muita coisa dos índios miscigenado com a cultura dos franciscanos.
Então, os santos têm cara de índio. Você não vai encontrar aqui no Brasil jamais aquilo. Sim. Mas lá tem tudo a ver com eles. É tudo pilhado de ouro, as cidades mais de interior, perto de Puebla. E ali essas igrejas são todas dessa forma. Flores que lembram os índios, tudo, o tipo de arte lembra uma arte mais indígena. E todas elas também estão ali, da mesma forma que lá na Índia, estão glorificando, estão exaltando Deus, né? E dentro da sua realidade, daquelas pessoas que fazem parte daquele local. Acho isso muito interessante, muito interessante. Super interessante mesmo. Eu não conheço o México, né? Não imaginava isso. Mas que então, legal. quando for conhecer, vai para o interior. Que vale muito a pena. A Cidade do México tem coisas lindas, mas vale a pena ir para dentro, para conhecer dentro. A gente vivencia mais o país no interior mesmo, porque as capitais, elas têm influências cosmopolitas e do mundo inteiro, né? Tem gente aí, então acaba ficando meio que perdido a cultura local mesmo. Consegue, no interior que tu vivencia aquilo mais puro mesmo, né? Exatamente. É o que eu sinto todas as viagens que a gente faz. É a mesma coisa, diferente o caráter é a mesma coisa. E essas peregrinações é interessante porque a gente encontra tanta gente falando português que eu falo que quem viaja com a gente, só a única coisa que tem que saber é falar português, porque as outras línguas, tem muita gente falando português. Como é um destino muito procurado por brasileiros, esses santuários, esses locais, até em Israel. Você chega lá em Israel, você está andando, de repente você ouve brasileiro mão de vaca. Alguém ensinou eles a falar isso. Você nem está comprando nada. Eu acho que pediram uma gorjetinha, eles disseram, não, brasileiro é mão de vaca, aí o cara captou. Eu acho que a gente pede muito desconto, é isso que eu acho que a gente faz. Isso! E aí você anda em Israel, todo lugar brasileiro, mão de vaca. Não, já falo, sim, isso, aê, Brasil. Porque, né? Claro. Então, mas a gente vai encontrar muito falando. Então, se de repente o medo de alguém é a questão da língua, a língua não é barreira, porque primeiro que vai ter um guia local sempre, e vai ter uma acompanhante aqui da Sacratur que vai estar a todo tempo junto, e as pessoas, de forma geral, já estão conseguindo se comunicar bem com os brasileiros, mesmo sendo brasileiro mão de vaca, eles já conseguem se comunicar. Que legal. A pessoa que contrata, né, os passeios com vocês, as viagens, não precisa se preocupar com nada. Vocês orientam a pessoa em tudo, como ela tem que tirar o visto, vocês vendem a passagem aérea também ou ela compra separado? Como é que vocês organizam a viagem? Por exemplo, assim, eu te procuro, eu quero ir para Israel, digamos, né? Então, o que tu vai me dizer? Tu vende só a viagem lá ou tu vende desde o Brasil? A pessoa não precisa se preocupar com nada, tem que fazer alguma coisa à parte, orientada. Como é que funciona? Bom, eu sempre penso o seguinte, eu não posso chegar no lugar e ali definir pelo dinheiro quem vai viver a experiência de fé ou não do local da visita. Então, sempre é tudo incluso. A única coisa que não está inclusa são as bebidas, porque você pode beber vinho e ou água, e daí cada um bebe aquilo que quiser na refeição. E também não estão inclusas as gorjetas. E as suas despesas pessoais, que daí você compra aquilo que você quer, eu compro aquilo que eu quero. O restante é tudo incluso, inclusive a passagem aérea sendo aqui do Brasil. Ela já está inclusa, para todo mundo ir junto, aí eles já começam a conhecer o outro, e já começa a bagunça a partir daí, que realmente é sempre uma bagunça muito saudável e gostosa, né? Dos grupos. Mas eu acho que essa convivência, ela é importante, e eu não quero realmente fazer essas segregações durante as viagens. Eu gosto de que, de fato, todos façam isso. Então, nas nossas viagens não tem, sabe aquela história de pacote que você compra, e aí chega na hora, você vê se você vai fazer o passeio da tarde ou não, se você vai para comprar o da tarde ou não. É tudo eu junto. Não tenho isso. Ou todo mundo faz, ou ninguém faz. Porque é uma experiência, né? Eu posso, por exemplo, sobrou uma tarde livre, chegar e falar assim, gente, eu estou indo até tal lugar fazer alguma coisa que eu acho que, de repente, pode ser interessante. Quem quiser vir comigo, mas nunca vinculado a preço. Sempre uma coisa assim, vamos fazer como amigos por conta. Então, já teve vezes de eu levar, por exemplo, em Paris para visitar a Roda Gigante, à noite, que eles queriam visitar, em Roma para visitar a Fontana di Trevi noturno.
mas sempre comigo, nunca com um guia. Então, eu faço isso para quem está a fim de fazer um passeio, que seja alguma coisa diferente, numa situação que, assim, tanto faz. Todo mundo já visitou a Fontana de Trevi. Você quer visitar a Fontana de Trevi à noite? Eu tô indo. Você quer ir? Vamos comigo. Então, essas coisas eu faço, mas sem caráter de financeiro, nunca preocupado com isso, né? Eu acho que a experiência de fé não pode ser, nesse momento, quantificada. Tenho mais dinheiro, vou em tudo, não tenho tanto dinheiro, não vou. Daqui todo mundo já sai sabendo que vai participar. Tudo que vai ter. De tudo que vai ter. Não, e é importante que as pessoas, que nem tu não está vendendo apenas uma viagem, é uma experiência. Então, ela tem que ser vivida, intensa, e todo mundo, né? É um grupo, isso, é um grupo, não é individual, então exatamente por isso tem que todo mundo passar pela mesma experiência, até para poder entender tudo, né? Exatamente. O visto, por exemplo, quando chega no Egito, que tem que ter visto, e a pessoa já sai com o visto comprado aqui. Antes de eu passar pela imigração, já chega uma pessoa que está lá com o visto na mão para só colar no meu passaporte. Então, é realmente tudo incluso. Então, qualquer coisa que precisar, a gente vai estar para fazer o assessoramento. O passaporte, cada um fica responsável por fazer o seu, mas aquilo que precisar, a gente dá toda a orientação, todo o subsídio que precisa para fazer a viagem. Então, tudo isso já é cuidado e orientado já de antemão, para que a pessoa possa realmente viver essa experiência de forma intensa, que é isso que a gente gostaria, que esses detalhes não virem problemas, virem realmente um detalhe durante a viagem que foi tudo bem, resolvido. A pessoa só vai para vivenciar mesmo, não precisa se preocupar com nada, é exatamente por isso que vocês estão ali, né? Para resolver todos esses detalhes, né? Exatamente. Tem um casal que viaja com a gente, que de vez em quando eles me encontram e falam, qual que é o próximo roteiro? Porque eu já falei para ele. Eu só vou se for para ir com vocês, que eu não quero ter que pensar em nada. Eu quero só ir. Você vai me pôr lá e eu vou onde você mandar eu ir, eu vou. É só isso que eu quero. Vamos lá. Que bom. E normalmente os teus grupos são de quantas pessoas, em média? Ou varia muito? Varia bastante, mas vou colocar para você que de forma geral é de 20 a 30 pessoas. Eu tenho um grupo de 50, mas eu não passo disso, tá? Então, meu limite é 50, mas de forma geral é de 20 a 30 pessoas que a gente leva. Então, esse é um grupo super tranquilo. Claro, então esse de 50 pega aqueles ônibus de 2 andares? Não, isso daí, às vezes, já fiz de Europa e já fiz Israel. O ônibus, ele é de 60 e poucos lugares, ele é um pouco mais compridinho. Então, aí fica esses... Mas tanto em um quanto no outro, é bem tranquilo. Aí, quando vai 50, eu gosto de levar mais alguém para estar comigo aqui da agência, para me ajudar. Para qualquer coisa que precise, a gente normalmente vai em duas, para poder dar conta e até formar outras pessoas para levarem os grupos, né? Claro. Que eu acho que isso é importante também. Que bacana. E a média, tu tem assim tu vai fazendo conforme os grupos ou tu já tem mais ou menos um número X de viagens que tu faz por ano? Não tô dizendo para outros turismos, para o turismo religioso mesmo, para esse. Eu hoje fechei para esse ano, todas as viagens que nós temos já são em 17 viagens que saem esse ano, religiosas. Nossa. E tem 3 aqui que ainda estão, não sei se sai esse ano, se sai ano que vem, não sei o que vai acontecer. Mas é o tanto de viagem que nós temos já programada para esse ano, é basicamente isso. Ai, que bom, e graças a Deus, né, a Covid está dando a gente já está podendo voltar a viajar, ter uma vida, né, não digo igual a antes, mas um pouco mais livre, né? Chega já de Covid, já deu, que tinha que pensar e falar disso. Então, acho que agora é hora de viver uma vida nova, compreender que vida nova é essa. Isso. E seguir, de fato, aproveitando aquilo que a gente pode, porque nós também vivemos uma oportunidade de repente, pode ser que minha vida acabe aqui. O que ainda preciso viver, o que ainda eu quis viver, que eu me comprometi a viver comigo mesma e que eu nunca me permiti fazer isso. Então, agora é hora disso, de se permitir fazer coisas que até então nós não nos permitíamos. Penso que essa pandemia toda veio para nos fazer refletir também um pouquinho sobre as minhas prioridades, quem são, quais são, e acho que conhecer locais onde eu sempre quis, eu sempre desejei,
passa a ser prioridade também Isso. no meio de tudo isso. Mais do que nunca agora, né? Porque Exatamente. podemos dizer que somos sobreviventes, né? Quantas pessoas, assim, ou amigos, a gente perdeu. Certamente todo mundo teve alguém conhecido que perdeu. Eu perdi vários amigos, né? Nessa situação. Graças a Deus, nenhum familiar, né? Mas é uma coisa que nos faz pensar, né? Que Claro. sujeito a qualquer um, de repente acabou, né? Então, mais do que nunca, vamos viver intensamente, fazer, né? E principalmente cuidar do nosso lado espiritual, porque às vezes as pessoas deixam, sabe, como se a gente fosse eterno, e na verdade não, né? Então a gente tem que cuidar muito disso. Né? Exatamente, eu acho que é importante nesse momento agradecer a Deus pelo dom da vida. Sem ele não seria possível estar aqui, estar podendo se permitir viver essas coisas. E eu acho que cada um tem a sua forma de agradecer. E por que não também agradecer num local onde eu posso ter me proporcionar esse momento de encontro, de retiro com ele? Acredito que, sem dúvida, faz valer a pena essa busca, porque eu tenho certeza do encontro com o sagrado. Então, quero te agradecer do coração e vou deixar todos os teus contatos aqui embaixo, então. E aí, se você tiver mais alguma coisa para falar, então esteja à vontade. Eu quero te agradecer a oportunidade que você nos dá de abrir para conversar um pouquinho sobre isso, de poder falar para tanta gente que às vezes nem sabia que esse tipo de turismo existia. Exato. E de fato esse turismo existe e sem dúvida vai fazer diferença na sua vida, vai fazer diferença na sua família, está fazendo esse turismo. Então, eu agradeço muito por estar aqui, por esse espaço que você abre para a gente. E também agradeço pela sua amizade, da forma como nós nos conhecemos, que eu tenho certeza também que foi Deus que foi abrindo os caminhos para que a gente pudesse se encontrar da forma tão inusitada como foi. Exatamente. E agradeço a bondade do seu coração, a bondade, sua generosidade, que as pessoas daqui dificilmente conhecem, porque a gente não tem oportunidade de expor isso quando estamos à frente do nosso trabalho, mas o tamanho do seu coração é admirável. Então, eu agradeço muito a você, agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter te conhecido, e caso alguém tenha interesse também em um dia nos conhecer um pouquinho melhor, é só procurar nos nossos contatos da Sacra Tour, que a gente vai estar à disposição para atender com o mesmo carinho. Muito obrigada. Maneiro. E retribua as tuas palavras também, foi maravilhoso te conhecer, está sendo também maravilhoso, então. Se Deus quiser, ainda vamos nos ver pessoalmente. Exatamente, se Deus quiser, ainda temos um outro vídeo para fazer, se tudo der certo, né? E vai dar. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo. Isso aí, então. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, que tenha sido bastante produtivo. E se você se interessou em fazer também turismo religioso, procure a Larissa no Sacra Tour, como eu falei, os contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E também compartilhe para mais pessoas conhecerem sobre turismo religioso. Deixe seu like também, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tchau!